Que bom é ter a tua companhia para compartilhar a lição desta semana. Nós estamos estudando sobre o livro do Apocalipse durante esse trimestre e hoje nós já nos encontramos na 7ª lição que fala sobre as 7 trombetas. Para compartilhar essa lição conosco, nós temos a visita do Andrei, que está aqui conosco. Que bom tê-lo aqui conosco, viu, Andrei? E também do Rony. É um prazer ter a companhia de vocês. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do mais.cpb.com.br ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Antes de então estudarmos o tema, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu peço que o Andrei faça uma oração para a gente, por favor. Pai que estás nos céus, nós vamos neste momento abrir a sua palavra, pedimos a iluminação do Espírito Santo e a sua presença aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de iniciar o estudo dessa lição lendo o que o autor ele fala, apesar do tema das 7 trombetas ser um assunto bem complexo, né, Rony? Eu gostei muito de como ele sintetizou isso da seguinte maneira. A cena do 5º selo representa a experiência do povo sofredor de Deus ao longo da história, desde os dias de Abel até o momento em que Deus finalmente julgará e vingará o sangue dos seus servos. O povo sofredor de Deus deve permanecer firme e acreditar que Ele ouve as suas orações. O propósito das 7 trombetas é assegurar ao povo de Deus que o céu não é indiferente ao seu sofrimento. Na semana passada, eu me lembro que a gente estava aqui com o pastor Bruno e ele ainda falou que não existe uma pessoa que não passe por sofrimento, né? E é a mesma coisa com o povo selado de Deus, com as pessoas que seguem a Deus também todas passam por sofrimento. Mas como é bom a gente ter essa certeza de que o céu não está indiferente ao nosso sofrimento. E uma coisa importante aqui é que a gente acreditar que a justiça de Deus será feita, né? Às vezes a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, nos esquecendo que Deus está atento a todos os detalhes. Verdade. E que no momento certo Deus vai intervir, né? Então a maldade do homem, o coração endurecido, ele não passa despercebido para Deus. E é um conforto para a gente saber, né? Às vezes a gente é muito imediatista e as coisas acontecem, a gente quer resultados imediatos, a gente quer que a justiça seja feita imediatamente, mas aqui está, essa lição, ela nos faz refletir de que Deus está atento a cada detalhe da vida dos seus filhos, né? E eu gostaria de começar, Rony, com você, que a lição ela fala sobre as orações dos santos. Ele é um tema que você tem que estudar uma para você começar a entender ela. Lá pela 5ª vez que tu estuda o tema, aí você começa a entender um pouco mais. Eu acho que tu conseguiu sintetizar muito bem. A gente vai falar sobre um simbolismo, que todo o Apocalipse ele é muito firmado em cima de símbolos. Esses símbolos, para o nosso dia a dia de hoje, eles parecem complexos e que não fazem sentido. Lembrando que ele foi escrito, toda a base dele tem muito significado e boa parte da explicação dessa simbologia tem a ver com os rituais que os judeus tinham no Antigo Testamento. Então, eles leram e conseguiram entender com muito mais facilidade do que nós, alguns pontos. Fazia parte do dia a dia deles. Né? Porém, entrando nessa parte aqui, tem coisas que é mais fácil para a nossa compreensão hoje, pelo nível de conhecimento que nós temos do que já aconteceu, o que estava previsto. E essa parte eu acho que é a mais interessante. Se nós pudéssemos resumir a lição em 5 minutos, ou em 1 minuto de palavras, as orações são ouvidas. As orações não são desperdiçadas. As orações, você vê, a gente passa período que pessoas que a gente ama sofrem injustiças, e nós clamamos a Deus e a pessoa passa por mais injustiça, por mais coisas ruins, e a gente pede, aonde está Deus? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, agora, que é um assunto recente, dor, sofrimento, pessoas que não tinham motivo nenhum por estar passando por aquilo, e nós questionamos, mas aonde está Deus? E o simbolismo, ele começa falando sobre as orações dos santos, porque ele tem a ver com o significado. O seguinte, a gente tem as 7 igrejas, a gente teve os 7 cavaleiros, certo? Que traz um pouquinho sobre o período que a igreja passou
pós Jesus Cristo. Então, ela começa com a igreja primitiva até os nossos tempos. E esse tema específico nosso é sobre as orações. E o significado começa lembrando o seguinte: tinha o sacrifício diário que acontecia à tarde. E o sacerdote ele entrava no lugar santo com um castiçal, com o incenso. E o que acontecia? De ouro, ele derrubava e aquilo fazia barulho para que todos ouvissem. Então, o que significa? As vossas orações estão aqui. Elas estão subindo ao céu. Então tocavam-se as trombetas, que a gente vai entrar em todo esse significado. Então, para resumir, essa parte inicial não tem uma oração de um coração apertado, de uma mãe que vê uma injustiça, de um filho que perde uma mãe por uma injustiça, que Deus não ouve. E nós somos muito acostumados, e é muito gostoso falar de um Deus de amor que perdoa tudo. Mas esse Deus de amor, ele deu o seu filho para morrer por nós na cruz. E as pessoas que blasfemam, as pessoas que renegam a Deus, elas colherão os seus atos. Isso é justiça, isso é amor de Deus, que não deixam as injustiças passarem desapercebidas perante Deus. Andrei, muito ligado com a oração, como o Rony já mencionou, tem o significado desse toque das trombetas. O que isso significava? Então, esse é um assunto bem profundo. Eu pesquisei um pouco sobre esse assunto e vi que nós temos algumas versões. E primeiramente, que a gente não tem uma palavra final, para você falar assim, nós temos certeza que esse assunto significa isso. Sim. Né? E eu pesquisei algumas versões de interpretações com relação às trombetas, e uma que eu me identifiquei, eu achei bem interessante, ela fala que as trombetas, elas estão em consequência dos selos. Né? Os selos, no sétimo selo se abre a primeira trombeta. E o que é o sétimo selo, como nós já estudamos na semana passada? Tem uma versão, conforme nós estudamos, que o sétimo selo são esses períodos, né? Mas outra versão que eu andei estudando de alguns teólogos adventistas, fala que pode ser também o povo. Então, porque os selos eles estão dentro também da sala do juízo, onde Jesus vai lá e abre aquele livro que estava selado. O que isso tem a ver? Porque Jesus abre o livro. Quando Jesus abre o livro? Após 1844, quando ele entrou no Santuário Celestial. E a partir daí começou o quê? Começou o juízo investigativo. E de acordo com essa perspectiva que eu estava entrando em contato, que esses selos é o julgamento de Deus julgando o mundo. Julgando todos os povos, de todas as religiões. Todas essas pessoas vão passar por juízo, quer ser cristãos ou não. Todos vão passar por juízo. E no sétimo selo acontece um fato interessante. O sacerdote ele faz isso que o Rony falou, ele enche o castiçal de incenso, faz uma última intercessão, e depois ele enche o castiçal, não sei se castiçal é o nome correto, mas é aquilo que ele carrega, ele enche de fogo, joga, e falando que o quê? Que acabou a intercessão. Tudo isso antes das trombetas. Mas por quê? Porque quer dizer que o quê? Quer dizer que o tempo de graça para a humanidade tem um limite. Então, não importa qual religião que você é, qual nacionalidade que você é, Deus vai julgar todos e isso tem um limite, que vai acabar a intercessão. Mas só que quando Jesus joga esse castiçal, falando que acabou o período de graça, começa as trombetas. Aí, essas trombetas, se nós formos analisar, elas têm algum paralelo com as pragas, mas elas são diferentes das pragas. E o interessante é que as trombetas, elas parecem que quem faz as trombetas, parece que na realidade não é o Senhor quem envia. Se você for analisar, parece que é o próprio inimigo, com a permissão de Deus, é claro, que Deus deixa o inimigo fazer a obra que ele sempre quis fazer, que é a obra do quê? De destruir, porque ele é um anjo destruidor. Né? E a partir, se a gente perceber no verso Apocalipse 11, no verso 11 e 15, Deus fala assim, que na sétima trombeta, aí fala o seguinte, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Os reinos de Deus, eles vieram a ser do Senhor, Deus começou a reinar como rei a partir das trombetas. E logo depois das trombetas vem o quê?
vem as pragas. E quem envia as pragas é o Senhor. Então, nessa perspectiva que eu pesquisei, de alguns teólogos adventistas, então tem essa compreensão sobre as trombetas. Que quem faz as trombetas na realidade, é uma permissão de Deus, mas quem age é o inimigo, que quer fazer a obra que ele sempre quis fazer, que é de destruir. Mas por que o inimigo não destrói mais a terra hoje? Ele não destrói porque Deus está segurando os ventos e Deus precisa selar o seu povo. Entende? Então, por isso que Deus não permite o inimigo fazer a obra de destruição. O inimigo hoje, ele age até onde Deus vai permitindo, de acordo com um plano, para poder revelar todo o plano da redenção por todos os mundos. Né? Mas essa é uma perspectiva, eu sei que é uma perspectiva talvez um pouco alternativa da compreensão das trombetas, mas eu achei que ela segue uma sequência lógica de Apocalipse desde o 4, 5, 6, 7, 8, né? E depois alguém pode pesquisar na internet sobre as outras versões. Mas o importante de toda essa questão, Andrei, mas daí, tá, e se isso não for de fato? Se não for de fato, não importa. Porque a mensagem crucial das trombetas é: Deus vai julgar todos. E o mal, ele vai acabar e todos vão passar por juízo. E depois todos vão receber, de acordo com as suas obras, o resultado das suas ações. Uhum. Eu achei interessante você falar, Andrei, que algumas pessoas sempre pintam assim a Deus como um Deus tão amoroso que no final ele vai salvar todo mundo independente daquilo que tenha feito, né? Mas como o Rony falou anteriormente, além do amor de Deus está a justiça também, né? Então realmente não seria justo, né, aqueles que realmente não querem saber nada de Deus ou sempre escarneceram dele também fossem salvos, né? E a gente tem que pensar nisso, por isso que é só ele que é capaz de julgar integralmente o homem, né? Rony, eu queria que você falasse aqui que a próxima parte da nossa lição, ela fala de um anjo com um livro aberto. Qual o significado disso? Antes eu quero complementar o que o Andrei falou e o que tu disse. O que ocorre com as trombetas? Elas tinham um significado de lembrar eles de algo. Uhum. Então, o que acontecia? Tocavam-se as trombetas. Ao longo do Antigo Testamento, ela cita cerca de 108 vezes trombetas. E está sempre associado ao povo se lembrar de algo. Uhum. Então, o que acontecia? Tinha um período de guerra, tinha um enfrentamento de guerra. As trombetas orientavam o povo ao que fazer e quando fazer. Uhum. A trombeta que ela tocava quando terminava o sacrifício à tarde, era para lembrar o povo de que a comunhão com Deus permanecia valendo. Era como se fosse, as suas orações foram ouvidas por Deus. Então sempre as trombetas têm um significado de informação com Deus e o seu povo. Uhum. E esse momento que ele traz é a resposta das orações, como a gente falou no início. Então ele traz o seguinte, ele traz o julgamento de Deus, ele traz morte, ele traz destruição. Então, ao longo de cada trombeta tocada, passavam-se o povo que perseguia Deus. Ele era castigado por Deus. É um termo forte, né? Sim. Castigado por Deus. Mas no fundo eles colheram o que eles plantaram. Uhum. Deus não é injusto. Deus não é, digamos, um desequilibrado que tem prazer no sofrimento. Não. Só que Deus ele é tão justo e misericordioso que ele não pode fazer com que você plante pepino e você colha abacaxi. Uhum. Aquilo que você planta é o efeito do livre-arbítrio. Você pode escolher todas as coisas, mas a consequência vem. E agora, vindo nessa parte do anjo. Do anjo. Quem que é o anjo que veio e pisou sobre a terra e mostrou domínio e tinha uma voz forte? É o próprio Jesus Cristo, que ele fala, olha, vocês passaram por um período, e daí entra no detalhe, ao longo de todo o período pós a igreja primitiva, e ele vem após 1260 anos de perseguição ferrenha da Igreja Católica, simbolizando junto com o Império Romano a perseguição da Igreja remanescente, que era quem se mantinha fiel. Sim. Certo? E ele mostra que ele tem domínio, que as coisas estão sobre o controle de Deus. Então, ele abre um livro. E o Andrei vai falar na sequência sobre isso. Pensa um povo que estava passando perseguição por gerações e gerações e gerações. Ele não podia guardar o seu sábado, ele não podia falar da justificação pela fé, porque ele era morto. Hoje a gente tem tantas coisas fáceis, eu posso falar, eu posso fazer um textão no Facebook, no máximo alguém vai discutir comigo, mas eu não sou morto por isso. Sim.
exceto o Oriente Médio e outras regiões. Nós não temos a noção de quanto foi gostoso. Pensa, você está sendo perseguido. As suas gerações passadas foram mortas. E você tem a abertura de um livro, toca uma trombeta, ou seja, tem uma informação de Deus e tem um livro que vai ser aberto, que traz uma notícia fantástica, que quer dizer o seguinte: esses 1000 e poucos anos que você foi perseguido, que você foi morto, será feita justiça. Amém. E você será levantado sobre a terra para falar: esse povo que foi perseguido, ele está certo. Que é o que o Andrei vai falar na sequência da nossa lição. É interessante porque aqui existe o termo de comer o livro, né? Sim. Por que isso, Andrei? Ok, esse livrinho que usa no Apocalipse 10, na realidade é o livro de Daniel, né? Porque o livro de Daniel ele foi escrito lá em 500 e pouco antes de Cristo, e o anjo falou assim, Daniel não entendeu a visão, e o anjo falou assim, ó, calma, sela, porque isso não é para agora. Né? E depois de muito tempo depois que o livro foi estudado e foi compreendido, quando houve o reavivamento cristão na América do Norte, na Europa, né? Mas o ponto interessante é o seguinte: comer o livro é quando você come algo que você internaliza, né? E quando os cristãos começaram a estudar as profecias, logo após a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela acabou com as Bíblias foram queimadas em praças públicas, e a partir dali houve um crescimento do racionalismo. E, de repente, aconteceu o terremoto de Lisboa, alguns fenômenos na natureza que levaram as pessoas a voltarem ao estudo da Bíblia. Sim. E as pessoas voltaram animadas no Senhor. E elas começaram a estudar verso por verso a palavra do Senhor, e descobriram a profecia do pequenininho, do livrinho, que é de Daniel, e compreenderam o santuário, o julgamento, o juízo de Deus. E entenderam que Deus ele estaria vindo à Terra em 1844, 1843, mas na realidade teve uma falha só na interpretação, mas essa foi a experiência que relata em Apocalipse. Fala que a princípio essa experiência foi muito boa, que foi uma alegria, era como se fosse mel, mas depois ela foi um pouquinho amarga, né? Mas o interessante é que quando a gente passa por decepções espirituais, a gente sempre cresce, né? Ellen White, quando ela comenta essa experiência, ela e dos pioneiros da igreja, ela fala o seguinte: olha, o desapontamento foi terrível, mas aqueles anos do desapontamento ali, anteriores, foram os melhores anos da minha vida. Nós vivíamos em comunhão, esperançosos no breve retorno do Senhor. Então, por mais que houve o desapontamento, mas também houve a lembrança, né? Então, a partir daí, nasce um movimento interreligioso, pessoas de várias religiões, um movimento dedicado a estudar a Bíblia com profundidade, a se preparar para o breve retorno do Senhor, que não sabíamos quando, mas sabíamos que em breve ele retornaria. E essa foi a experiência de comer o livrinho, de sofrer com o mal-estar que o livrinho trouxe. Sim. Mas de lá para cá, esse movimento de estudo da Bíblia, desse movimento que começou de várias religiões, se tornou como um movimento adventista, hoje mais de 20 milhões ao redor do mundo, e Deus seja louvado por essa expansão. Ele fala agora, Rony, sobre as duas testemunhas que na realidade falam sobre o Antigo e o Novo Testamento, não é isso? Porque justamente a gente volta, o simbolismo que ele foi escrito, ele era muito levando em consideração o Antigo Testamento e os símbolos que eles tinham. E o sistema jurídico judaico, para que algo fosse levado a julgamento, era necessário que tivesse duas testemunhas. Sim. Que elas falassem, não precisava repetir as mesmas coisas, mas não podia ser antagônica. Então elas tinham que ser complementares. Né? Então ela traz justamente sobre isso, essas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento. E ele entra nessa parte final, porque o que ocorre? A sexta trombeta, ela vai puxar as pessoas para lembrá-las, lembra que trombeta é informação, é comunicação, que fala, olha, beleza, vocês devem se preparar porque vai vir uma grande batalha. Então, a partir de 1844, algumas coisas foram abertas para a compreensão. A gente entendeu um pouco melhor sobre as profecias e que a gente estava na parte final da história desse mundo, que Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e começou esse momento. E se você for estudar outras linhas filosóficas que são antagônicas ao cristianismo, elas são dessa mesma década de 1840. Você pega o Espiritismo,
você pega outras linhas ideológicas, você pega, por exemplo, quando que ocorreu o grande fervor da evolução de Charles Darwin. Também foi nisso. Então você pega o humanismo, você pega o espiritismo, que são linhas filosóficas, que nós não estamos aqui para falar mal delas, mas são linhas filosóficas que elas tiram totalmente a necessidade de um Deus criador, salvador, que deu a vida por esse mundo. Sim. Então a sexta trombeta, ela começa a ter compreensão e lembra de uma missão. E é a missão que nós temos, que nós devemos estudar esse livro. Sim. Que nós devemos orar a Deus pedindo compreensão. Porque num momento de pré-guerra, é onde se deve ter o conhecimento da tática que o inimigo vai utilizar. Então, se eu não tenho leitura, eu não tenho preparo. E se eu não tenho preparo, eu serei facilmente enganado. Sim. Só que se eu tenho preparo, lembra, você tem duas testemunhas. Quais são elas? O Antigo e o Novo Testamento, que uma corrobora com a informação da outra, uma dá explicação para a outra, e nós temos outra coisa que ela é complementar, que é o espírito de profecia, que ele traz a ampliação dessas pessoas que passaram por esse grande desapontamento. Só que, ao mesmo tempo, isso era profético, está lá no Apocalipse, que isso aconteceria. Que o livro, lembra, ele trouxe o livramento, vai acabar a perseguição, Jesus vai vir e vai fazer justiça. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente se precipita em algumas coisas. Nós não colocamos a confiança no tempo de Deus. Nós descobrimos alguma coisa e nós queremos logo que essa coisa, porque o que eu descobri, ele trouxe um significado para mim. Aí eu não contextualizo com a Bíblia, eu não contextualizo com as duas testemunhas, e eu começo a gerar um movimento, eu estou empolgado, e que eu trago separação na igreja, e eu trago discórdia na igreja. Eu creio que tudo que vem de Deus não traz discórdia. Tudo o que vem de Deus não traz desunião. Só traz harmonia. E ela traz harmonia. Tem coisas que são duvidosas, são coisas que nós não temos compreensão. Como que nós teremos essa luz maior? Se nós dobrarmos o nosso joelho e nós orarmos, que foi o que aconteceu com os nossos patriarcas no grande desapontamento. Muitos abandonaram a sua fé, mas muitos dobraram o seu joelho e clamaram a Deus com humildade, e Deus revelou todas as coisas e eles compreenderam. E aquele amargor passou, porque eles viram que foi um erro humano que eles cometeram. Então, daí entra a sétima trombeta, que é a parte final que a gente vai falar. Andrei, aqui a gente já contemplou praticamente tudo da lição. Existe alguma coisa que você gostaria de deixar como mensagem final que mais te chama a atenção desse estudo dessa semana? Sim, com relação ao juízo, né? Então, eu acho que o propósito do Senhor, ao descrever os selos, ao descrever ele no santuário celestial, é realmente mostrar, falar assim, povo da terra, está acontecendo um juízo. No momento está acontecendo o juízo dos mortos, em breve vai começar o juízo dos vivos, que nós podemos perceber através dos selos, né? E em breve vai cessar também, vai cessar esse juízo e vai acabar a intercessão. Então, isso é algo muito importante, é uma mensagem que nós temos que falar para as pessoas, porque as pessoas elas vivem como se o amanhã vai continuar como se fosse hoje, né? Elas vivem normal e tal, mas o Senhor, ele ela fala assim, pessoal, não, fiquem tranquilos, não fiquem tranquilos, agora é a hora de se preparar, porque todo mundo no planeta vai passar pelo juízo, e Jesus, ele é um intercessor, né? Então nós temos que confiar nele, temos que entregar nossa vida a ele e viver de acordo com os princípios dele, né? Não de acordo com os nossos princípios, os princípios, as correntes filosóficas do mundo, né? Então, realmente, o Senhor fala assim, filhos, essa aqui é a palavra da vida que vai trazer paz, que vai trazer esperança, né? E que vai trazer o conforto para nossas almas. Então, acho que nisso eu consigo perceber nos 7 selos, eu consigo perceber até nas trombetas, porque quando o Senhor encerra a intercessão, acaba, assim, Deus sela todos o seu povo. Quando Deus sela seu povo, automaticamente quem não está selado também tem uma marca, só que a marca é a marca do inimigo, é a marca da rebelião, né? E a partir daí pode-se começar tanto as trombetas, os acontecimentos terríveis, e logo depois as pragas também, e as pessoas começarem a receber um pouco daquilo que elas realmente escolheram, né? E hoje o Senhor fala pra gente sempre uma coisa. Hoje você tem 2 opções. Escolha a quem você vai querer servir.
Você tem a mim e você tem outro caminho, né? Só que todo mundo tem que se decidir. Ninguém tem como ficar assim, não, eu não quero tomar decisão. O senhor fala, tem que decidir. Sim. E para você, Rony, o que foi mais relevante? Eu quero voltar ao começo, porque a oração, a gente tem o próprio exemplo de Cristo. Quando ele estava prestes a andar na vida por nós, ele sabia de toda a batalha emocional e física que ele passaria. O que ele fez? Ele orou. Ele orou e ele orou e ele orou. E ele era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus. Eles eram um só. E o que ele buscou? A oração. Nós passaremos momentos de turbulência nesse mundo. Nós vamos passar perdas. E você que perdeu um ente querido, você que perdeu um ente querido para o suicídio, você que perdeu um ente querido para a droga, você muitas vezes clama, até quando, Senhor? Por que isso? Saiba de uma coisa, a tua oração no sofrimento, ela não é em vão. E Deus fará justiça, e Deus ouve a tua oração. Nós não temos a capacidade de alterar os acontecimentos da história dessa vida. Mas nós temos a capacidade, em comunhão com Deus, na oração, de alterar a nossa história nesse mundo. Isso é o mais importante. São temas complexos, são temas que nós deveríamos estudar horas e dias, e com pessoas que têm uma experiência maior. Mas o mais importante, a oração, você não precisa ter um conhecimento profundo. Basta que você tenha um coração aberto, e Deus vai te dar respostas, e Deus vai te dar o alento que você busca. Então, as trombetas têm um significado de lembrança. Imagine uma trombeta tocando. É o teu pai falando, eu vou voltar e eu vou cessar o choro e a dor que tem no seu coração. Confia em mim. Eu estou falando para você tudo o que vai acontecer. E os meus planos são perfeitos, são bons. Então, confia em Deus e busque Ele. Que todas as suas dúvidas e todos os teus questionamentos, mais cedo ou mais tarde, serão respondidos. Agradeço muito a participação de vocês. Só gostaria de lembrar como palavra final, tudo aquilo que a gente estuda aqui no nosso estudo da Bíblia é para o nosso enriquecimento espiritual e para nos achegarmos mais perto de Deus, né? Nada daquilo que foi falado aqui é para que a gente tema. A realidade não é para a gente ter medo da volta de Jesus, dos últimos acontecimentos, das pragas, né? Às vezes o Apocalipse é tido assim como um tema para, nossa, que medo que eu vou passar por tudo isso. A chave de tudo realmente está naquilo que o Rony falou. Porque quando a gente ora a Deus, a gente está em paz de que Deus vai cuidar da gente, né? E não só... e tudo aquilo que a gente estuda na Bíblia, como Deus deu a certeza de que Ele cuidou do seu povo, se nós olharmos para a nossa vida, quanta coisa aconteceu na nossa vida que nós temos a certeza de que Deus cuidou individualmente de nós. Então, se Ele cuidou no passado, Ele vai cuidar no presente e vai cuidar no futuro também, né? A nossa parte é realmente dizer que Deus está voltando, que vai haver um julgamento, mas que Ele, além de juiz, é o nosso advogado também. E Ele está fazendo de tudo para nos salvar. Né? Ele está fazendo tudo aquilo que está ao alcance dele, Ele vai fazer para nos salvar. Basta que nós queiramos e que nós nos acheguemos a Ele. Nós vamos então terminar o estudo dessa lição. Agradeço mais uma vez. E eu peço que o Rony faça uma oração então final, por favor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor escreveu a Bíblia, o Senhor utilizou pessoas para transmitir as informações. Nós estamos num mundo que parece que nós não temos um norte, que muitas pessoas não veem mais sentido na vida, não veem mais condições de ter uma vida, uma possibilidade de ter uma vida sem dor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, o Senhor passou por sofrimentos, o Senhor conhece o nosso sofrimento, o Senhor conhece as nossas dúvidas. E nós queremos pedir que o Seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, para que nós possamos transformar as nossas dúvidas em certeza e confiança de que todas as coisas acontecem segundo a Sua vontade para o nosso bem. Coloque em nosso coração a vontade e o desejo de buscar a Ti cada vez mais. Nós pedimos com a certeza que nós seremos atendidos por quem deu a vida para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém. Nós agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós agradecemos muito a tua participação conosco no estudo dessa lição, lembrando que você pode sempre acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.